boa tarde, turminha. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre os movimentos nativistas, tá certo? Hoje a nossa aula é de história. Já peguem aí o seu livro, tá certo? E vamos aprender hoje sobre os movimentos nativistas, tá? De início, nós estudamos sobre governos gerais, sobre capitanias hereditárias, sobre o descobrimento do Brasil. E nós vamos continuar a falar sobre isso, mas agora de acordo com movimentos nativistas. O que foram esses movimentos, nós vamos descobrir, mas antes vamos identificar o porquê que aconteceu esses movimentos, tá? Qual foi a causa desses movimentos? De início, o Brasil, ele descobriu que possuía um grande produto que era a fonte de lucros para Portugal. Então, Portugal, quando veio conquistar o Brasil e aí viu que tinha essas riquezas aqui no Brasil, começou a exportação e com essa exportação adquirir dinheiro fora, né, para outras pessoas. Então, o que Portugal fez? Começou a exportação, começou a pesquisar, a descobrir novas riquezas que o Brasil tinha. Então, além da cana-de-açúcar e também do pau-brasil, o Brasil ele também possuía ouro e pedras preciosas. Foi o que Portugal descobriu aqui no Brasil através das investigações. E com isso, os brasileiros, né, os que possuíam as terras aqui, ficaram revoltados. Não queriam que Portugal se beneficiasse a mais do que o próprio Brasil. Então, foi daí que eles resolveram fazer esses movimentos, que chamamos de movimentos nativistas, para que Portugal ele não viesse aqui no Brasil e exportasse esses materiais, esses produtos que o Brasil tinha e enriquecesse somente Portugal. Os brasileiros ficaram revoltados e queriam que o Brasil tivesse os seus direitos. E daí conseguiu fazer, tá certo, esses movimentos nativistas para conseguir esse propósito, que Portugal não ficasse com o maior benefício do Brasil, tá? Agora eu vou mostrando as imagens a vocês e vou explicando cada movimento e o que foi que aconteceu, tá? Aguardem aí e vamos agora ver as imagens. A primeira foi a revolta de Beckman. Foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, em 1684. A revolta de Beckman teve consequências que foram os revoltosos que foram presos e julgados, os irmãos Beckman e Jorge São Paulo, que foram condenados à forca. Depois teve a Guerra dos Emboabas, em 1707 a 1709. No local Minas Gerais, os bandeirantes paulistas e emboabas forasteiros disputavam a exploração das riquezas. Os paulistas foram derrotados. Portugal criou as capitanias de São Paulo e das Minas de Ouro, e os paulistas retiraram-se em sua maioria e descobriram novas jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso. Após teve a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710. Os participantes foram senhores de engenhos de Olinda e de Recife. Os motivos foram a causa básica foi Recife obtém autonomia e Olinda não aceita. Olinda individualmente é empobrecimento dos senhores de engenho de açúcar e os Recife, os comerciantes, reivindicaram maior participação política. De início, a elevação do Recife à categoria de vila. Também teve a revolta da Vila Rica, ou a revolta dos Filipe dos Santos, que foi em Minas Gerais em 1720. Os participantes foram elite local, mineradores, fazendeiros e comerciantes. Os motivos foi a cobrança excessiva de impostos e a instalação das casas de fundição. O conflito de Filipe entregou-se a algumas reivindicações ao governador com a promessa de serem atendidas,
Mas logo depois ele é capturado e enforcado, e com isso as casas de fundição se alastraram pela região. Também houve a Inconfidência Mineira. E o que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo de ouro, na então capitania de Minas Gerais do Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português, pois queriam que o ouro fosse extraído para os portugueses. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Então, vimos aí cada movimento e que em cada movimento desse havia os inconfidentes. E confidentes eram essas pessoas que queriam lutar contra Portugal para não pegar as preciosidades do Brasil. Entre esses inconfidentes que haviam, também houve um que ele era chamado de Joaquim José da Silva Xavier, apelidado por Tiradentes. Nós temos, né, no calendário da gente, um feriado chamado Tiradentes, tá certo? E esse feriado Tiradentes denominou a este homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, porque ele foi um dos inconfidentes que lutaram contra Portugal para que não pegassem as riquezas do Brasil. Esse inconfidente chamado Tiradentes teve o nome de Tiradentes porque ele aprendeu a arte de arrancar dentes com seu tio, tá certo? Então, o tio dele fazia esse ofício de Tiradentes e aí ele também aprendeu e para encurtar o nome dele começaram a chamar ele de Tiradentes, tá certo? Então, ele foi um homem, tá certo, que revogou contra Portugal para que não tomasse as preciosidades do Brasil, e por ele ser essa pessoa que foi contra Portugal, mandaram matar ele, tá certo? E ele foi o único desses que teve uma morte muito ruim. Então, por ele morrer pela luta contra Portugal e a favor do Brasil, ele ficou na história marcado, tá certo? E por isso colocaram esse feriado o nome de Tiradentes, tá? Então, agora vamos às nossas atividades. Qualquer coisa, volta ao vídeo, tá certo? Dá uma olhadinha de novo. Também vamos fazer a nossa leitura do livro, não esquecendo que a leitura sempre é importante. A pesquisa também é importante. Pesquisa no Google, tá certo? Pede ajuda do papai e da mamãe, tá? E vamos conseguir fazer essas atividades de hoje, tá? Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, me chama aí, que aí eu esclareço qualquer dúvida de vocês, tá certo? Tô esperando aí. Coloquem a presença de vocês aqui no nosso grupo, tá? Do WhatsApp. E tia está aguardando a tarefinha de vocês. Batam foto, tá certo? E aí, logo após, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para saber se vocês realmente entenderam desse assunto, tá? Até mais!